Conselho Consultivo de terça-feira, dia 6 de setembro, seja muito bem-vindo. O primeiro-ministro português foi acusado de ser demasiado otimista e aventureiro nas palavras, depois de ter anunciado a saída da crise já em 2012. As críticas já não chegam só dos portugueses, tampouco do lado da oposição. As palavras duras chegam também de dentro do próprio partido. Marcos Mendes e Manuela Ferreira Leite são os rostos das críticas. A possibilidade de mais impostos, o tardio anúncio de cortes na despesa e a falta de medidas para promover o crescimento económico têm colocado a governação de Pedro Passos Coelho no centro da discussão política. É ou não cedo para criticar o Executivo? Terá passado já o estado de graça? São temas para analisar aqui com a ajuda de Nuno Saraiva de Ponte, António Gaspar e João Sobral. Muito bom dia e muito obrigada por estarem neste Conselho Consultivo. Gostava de começar por si, por lhe perguntar se acha efetivamente que 2012 pode ser o início da saída da crise. Olá, Tânia, bom dia. Bom, eu acho que foi completamente extemporâneo aquilo que Passos Coelho veio dizer, que o próximo ano iria ser o início da saída da crise, quando nós sabemos, quando há indicadores já macroeconómicos avançados e que há previsões, digamos, das principais organizações mundiais, inclusive naturalmente as europeias, que apontam que o ano 2012 vai ser o mais difícil para Portugal. Mais difícil em termos de desemprego, em que o desemprego se vai acentuar, mais difícil em termos do rendimento disponível para as famílias, porque os impostos vão, digamos, fazer a sua moça, naturalmente, não é? Pelo menos aqueles que estão neste momento perspectivados e eventualmente alguns que possam surgir se as coisas não correrem bem, e há uma grande probabilidade para as coisas não correrem bem. Eu passo a explicar porque neste momento o que é interessante conjugar é de facto, o nível de atividade, portanto, o crescimento económico, com o financiamento a esse mesmo crescimento económico. Ora bem, não me parece que seja fácil conjugar as duas coisas, porque nós sabemos que a missão do Fundo Monetário Internacional, da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu, uma das grandes preocupações é conter, de facto, o crédito concedido pela banca. Ora bem, eu aqui só vejo uma alternativa, que era o Estado, e isso já foi dito aí por alguns banqueiros, era o Estado pagar o que deve às instituições financeiras e os bancos já não têm necessidade de recorrer a financiamento extra. Devo depender das suas palavras, que duvida então destas palavras de Pedro Passos Coelho e também das previsões macroeconómicas. E mais, quer dizer, eu acho que foram completamente descabidas, porque em vez de trazer credibilidade, que é aquilo que neste momento nós precisamos, aos olhos, quer internamente, como disse inicialmente na sua introdução, e muito bem, quer exogenamente, não é motivo de credibilidade aquilo que ele vem dizer, porque toda a gente sabe que o ano 2012 vai ser um ano difícil. Agora, vamos lá ver, todos os dias são o início da recuperação, quer dizer, aquela canção do Sérgio Godinho, não é? Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida, portanto, todos os dias vão ser o início de qualquer coisa. Agora, perentoriamente dizer que 2012 vai ser o início, não, parece-me desadequado. Considera também desadequadas estas palavras de Pedro Passos Coelho, para usar aqui a expressão? Bom dia. Vamos lá ver. Temos primeiro que ver qual foi o palco onde as palavras foram ditas e até que ponto é que devemos fazer do palco onde foram ditas estas palavras. Estávamos a falar perante uma Assembleia jovem, num contexto de uma universidade de verão e tudo isso. Bom, mas a questão, o professor António Gaspar tocou no ponto certo, antes de dizer se concorda ou não. Não há dúvida nenhuma que qualquer gestor sabe que para sair do buraco tem que se parar de cavar. E 1 ano e meio para parar de cavar talvez seja suficiente. Só que continuar-se-á lá no fundo ainda, isso é óbvio. Acima de tudo, talvez tenha sido uma mensagem de expectativa, de esperança, de otimismo. Talvez tenha sido uma nota de rodapé que tinha sido colocada no título. A questão que se coloca não é essa. A questão que se coloca é que eu não sei quem foi que pela primeira vez proferiu a palavra gordura do Estado. É preciso cortar a gordura do Estado. E creio que essa palavra reveste de uma desonestidade política e intelectual tremenda. A gordura do Estado são talvez 70% ou 75% de recursos humanos cuja redução significa, muitas vezes, um aumento de custos. Nós precisamos de fundo de maneio rapidamente, talvez até ao final do ano. E a única forma rápida que há de obter fundos, não há dúvida nenhuma, que é tributando para os impostos, não há dúvida que é por aí. A mensagem que vai ter que ser transmitida muito rapidamente é que essas supostas gorduras têm que ser cortadas no Estado, nas empresas privadas, nas famílias. Se toda a gente cortar, efetivamente, nós conseguimos dar a volta. A questão não é cortar as gorduras do Estado, não é tirar o carro A, B ou C. E é por aí que se tem que começar a avançar.
Hoje, há pouco dizia o Dr. Rui Rio que efetivamente o Governo tinha pedido o estado de graça. Tudo bem, é óbvio, algum dia teria que o ser e teria que o fazer. A questão é que, pela primeira vez, nós temos que prestar contas a sério, não era como o Banco de Portugal fazia até há uns meses atrás, em que era um instrumento político que punha os números que interessavam cá fora. Agora não, agora é preciso pôr números a sério. E esses números a sério têm que ser conseguidos com recuperações financeiras a sério. Mas o que me está a querer dizer é que este governo perdeu ou terá perdido o estado de graça precisamente porque a Troika faz exigências que têm que ser cumpridas, ou acha que o governo perdeu o estado de graça porque as promessas que fez ainda não foram cumpridas até estes dias de governação? Nomeadamente o anúncio de cortes na despesa, de que fala? Vai ter que as fazer, mas perdeu o estado de graça perante quem? Se o perder perante os nossos parceiros europeus vai ser muito complicado e é isso que creio que não está a acontecer, antes do contrário. E perante os portugueses, terá perdido? Eu creio que não. Até porque, mais uma vez, o discurso que o nosso Sr. Primeiro-Ministro teve no mesmo fórum, que foi pessimamente interpretado pela comunicação social, de que se alguém incendiasse as ruas ia, de certa forma, agir de uma forma violenta, que foi interpretado como algo muito complicado, que cortes de direito aos... Como é que o interpretou? Eu, como cidadão português, fiquei descansado quando ouço o Primeiro-Ministro, que por acaso tem uma enorme clareza naquilo que diz, fala bem, ou entende-se o que ele diz, quando ele diz que... Claro que para ele a liberdade de reunião e a liberdade de manifestação e a greve são direitos sagrados, mas não está disposto a tolerar que alguém venha incendiar ruas. Eu, enquanto português, fico descansado com essa expressão. Já vamos voltar a esse tema também. Por agora gostava de ouvir também a sua opinião em relação a este aparente otimismo desta governação de Pedro Passos Coelho até agora, até estes dias. Acha que sim? Acha que pode ser o início da saída da crise? Ou é cedo para falar na saída da crise quando se fala na possibilidade de uma recessão mundial? Bom dia. Em primeiro lugar, esse otimismo do Dr. Passos Coelho choca com o pessimismo da Diretora-Geral do FMI, que ameaçava que iríamos entrar num período de fortíssima recessão. Penso que provavelmente nesta altura não deveríamos ser excessivamente otimistas, nem devíamos ser tão pessimistas como a senhora do FMI foi. Obviamente que é preciso lançar algumas mensagens de esperança. Relativamente ao estado de graça, penso que ainda é cedo e, na verdade, eu considero que os portugueses estamos muito expectantes. Tem-se visto nos últimos dias alguma pressão, inclusive até de membros do Partido Social Democrata, que está no governo, no sentido de se começarem a definir e a concretizar as medidas de corte na despesa. Mas, na verdade, é que eu sinto que os portugueses sabemos como é que fomos governados nos últimos anos. Inclusive, há atores políticos como o Dr. Jorge Sampaio, que em 2003 diziam que havia a vida para além do déficit. E, portanto, os portugueses, olhando para o que se fez desde 2003, quando foi proferido este discurso nas cerimónias do 25 de Abril, e nos últimos anos do governo, em função disto sabem que a carga é pesadíssima e, portanto, que o ano anterior, que este ano e provavelmente o próximo vão ser muito difíceis. Teve que haver este aumento extraordinário de impostos, que já podemos discutir mais à frente se foi justo, se foi injusto, se foi o melhor, se não foi o melhor. Mas a verdade é que eu penso que os portugueses estamos preparados. Espero, sinceramente, que daqui a 2 anos que realmente se comece a verificar a retoma, por um lado, e por outro lado também sinto alguma necessidade em que o Governo comece a concretizar então as medidas que quer realizar no corte da despesa. Pegando precisamente já no assunto impostos, uma vez que Pedro Passos Coelho não negou uma possibilidade de novo aumento de impostos, dependendo naturalmente das condições externas, e aqui estamos a falar da Europa, mas também estamos a falar do andamento da economia norte-americana, gostava de lhe perguntar diretamente se acha que os portugueses vão tolerar ou toleram atualmente, nas atuais circunstâncias financeiras em que se encontram, mais carga fiscal. Eu penso que muito dificilmente os portugueses tolerariam, não sei o que é que vem no dia da amanhã e se não vamos mesmo ter de tolerar, mas ao dia de hoje eu penso que não deveria haver mais nenhum aumento de impostos sem uma contrapartida clara e medidas mais concretas ao nível da despesa. Já houve algumas, umas um pouco mais conceptuais, portanto já se indicou que se iria cortar na despesa na saúde, na educação e na segurança social.
E isso chega para compensar o aumento de impostos feito até aqui? As previsões do Governo é que 1/3 do esforço será pelo lado da despesa e 2/3 será pelo lado da despesa e 1/3 pelo lado da receita. Mas a questão aqui é saber, é concretizar um pouco mais que institutos vão ser fechados, que fundações vão ser fechadas, como é que as bitolas que estão a ser traçadas ao nível da redução de despesas, por exemplo, veja-se, mas já há casos concretos, se for, por exemplo, ao site do Ministério da Economia, vê quanto é que o atual Ministro gasta com a equipa e quanto é que o anterior Ministro gastava com a equipa. E está a menos de metade. Se isto é simbólico, se isto é determinante para o país, talvez não seja neste momento, mas tem que ser um conjunto de medidas todas lançadas em simultâneo, porque senão corremos o risco de o Estado chegar a um setor da economia e dizer agora tiro todo o apoio. Isso também seria perigoso. Agora, gostava que o Governo, de facto, concretizasse essas medidas antes de lançar o novo imposto, se esse imposto vier a acontecer. Que espero que talvez seja pelo lado do IVA, porque ao nível do IRS, penso que já estamos aí muito no limite.